A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar certas regiões do Brasil, favelas, Porto de Santos, em estado de defesa. Começaremos a ver investimento de longo prazo aqui, porque nós temos fundamentos econômicos para isso. E destruir o crime organizado, resolver as questões fiscais do Brasil e fazer uma reforma administrativa. Ou o Brasil vai separar mesmo, porque não faz sentido. Boa noite a todos aqui. Boa noite, Renan. Boa noite. Eu sempre falo das propostas do Renan para os meus amigos, pessoas assim, e a primeira coisa que eles falam é: como que você vai combater, não vai dar para fazer, como que você vai combater as oligarquias lá do Nordeste e tal. E eu queria saber como que você pretende tirar esses caras que já estão enraizados no sistema, né, e combater eles e tirar eles de uma vez lá. Essa sempre é a pergunta, sabe, a mais difícil, a pergunta do como, né? Como nós vamos fazer isso? Porque ela pressupõe o seguinte: que você concorda com o plano, que o plano é legal, mas que há inimigos para o plano ser executado. Primeira coisa que eu aprendo com a vida, cara, inimigo você tem desde o momento que você nasce. Viver luta e viver sofrimento do dia 1 até o momento que você morre. A única coisa normal que tem é você estar vivo. Viver é uma experiência. Viver é uma experiência. Acima de tudo, viver é experienciar a existência. E isso é algo único, e você está lutando contra o peso da gravidade, contra todas as dificuldades. Então vai ser difícil pra caralho. E o mais provável de tudo que a gente faz é sempre que a gente não vai conseguir. Era mais provável que a gente não derrubasse a Dilma com as manifestações, era mais provável que não montasse o partido. É mais provável, hoje, de acordo com as pesquisas, que eu não ganhe a eleição. Mas a gente vai derrotando as improbabilidades. E aí começa a primeira coisa. Se eu ganhei a eleição, significa que eu derrotei as probabilidades e que eu teve 50% mais um dos votos, no mínimo, lá no final de outubro, certo? Isso significa que nós vamos ter eleito uma bancada bem grande, porque nós fomos o principal tema da eleição e nós pautamos deputados de outros partidos também. Portanto, nós vamos fazer uma coalizão que vai chegar ao poder. Eu não gosto de entregar o plano, mas eu sou muito transparente e eu vou entregar. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar certas regiões do Brasil, favelas, Porto de Santos, em estado de defesa. Vamos passar as leis penais e as alterações nas leis de execuções penais para a gente destruir o crime organizado. Enquanto a gente passa a nossa reforma fiscal, que eu pretendo inclusive passar na transição. A reforma fiscal vai fazer as pessoas perceberem o dinheiro delas valer mais, vai ter fluxo de capital estrangeiro para o Brasil e começaremos a ver investimento de longo prazo aqui, porque nós temos fundamentos econômicos para isso. E do outro lado, as pessoas vão começar a se sentir mais seguras nos primeiros 4, 5 meses. O que um presidente, quando faz isso, ele ganha? Ele ganha uma coisa chamada capital político. A gente vê tudo lá, o fulano tem capital político. Capital político não se guarda no banco. Capital político é a força política que você acumula na base de aliados e dentro de uma democracia, na base das pessoas aprovando o seu projeto. Pessoas que são vãs e estão procurando fama têm medo de gastar o capital político. Eu vou fazer uma coisa só com o meu capital político, eu vou gastar ele todo, fazendo aí sim essa reforma administrativa. E houve um cara que fez isso já na história brasileira recente, para falar de democracia, e é um cara que eu não concordo com tudo. Dito isso, foi um cara que fez algumas das coisas mais improváveis da nossa história, que é o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso passou reformas que atacavam o centrão no coração deles. Alguém aqui já ouviu falar de lei de responsabilidade fiscal? Coloca na cadeia administrador público que faz malversação do dinheiro, que não cuida das contas públicas. Imagina, isso é um tiro no coração do centrão na época. Isso obrigou, no mínimo, os prefeitos a cuidarem das contas públicas, mesmo com dinheiro alheio. Aquilo já foi uma revolução. Ele passou naquela época privatizações, concessões. Ele gastou o capital político dele inteiro, que ele ganhou em eleições no primeiro turno contra o Lula, fazendo isso. Então veja, se o Fernando Henrique fez, eu vou fazer. Nós podemos fazer. Nós temos condições diretas de fazer. Um presidente tem que gastar seu capital naquilo que vai alterar a sua nação. Destruir o crime organizado, resolver as questões fiscais do Brasil e fazer uma reforma administrativa. Alguém sabe de que reforma é essa que eu tô falando? Que eu tô falando tantas vezes vocês não sabem. Vocês sabem da minha lei de responsabilidade gerencial? Quem sabe o que é, levanta a mão. Pô, ninguém sabe, então eu vou explicar. Vocês querem saber como resolver o centrão, na minha visão? A base do centrão é duas coisas. Um deputado federal que é eleito comprando voto e vai lá pra Brasília. Lá ele pega milhões e milhões em emenda e manda direto pra cidade dele. O que essa emenda traz? Ela vira um dinheiro que é executado por prefeitos ligados a ele, prefeitos do Centrão, que roubam uma parte, aquilo vira caixa 2 para comprar o voto das pessoas nas eleições, vira capital, grana, e aí você mantém uma máquina política em que o prefeito compra o voto da população, faz um show do Wesley Safadão, fica com o Pires na mão indo no governo federal pedir mais dinheiro, e ele não precisa entregar nada. Foi o que eu vi no Maranhão, foi o que eu vi no Rio Grande do Norte, foi o que eu vi no Ceará, é o que eu vejo, por exemplo, em partes de Minas Gerais. São Paulo tem cidades assim também. Carapicuíba é um exemplo. E como é que funciona esse tipo de coisa? A população vive na merda, os índices de educação são uma droga, o prefeito não tem nenhuma responsabilidade em aumentar a atividade econômica da cidade para a cidade gerar mais recursos. Nenhum. Não há cobertura de esgoto, não há investimento em infraestrutura.
Ele não é amigo dos empresários da cidade para fazer implementos, seja na área de infraestrutura, seja em aumentar a segurança, a limpeza. Não atrai capital humano de qualidade, ele não faz nada que interessa para o prefeito. Ele só executa a emenda do deputado e jogo que segue e compra o voto da população. E sabe qual é a real? Todos esses caras são reeleitos. A característica do Centrão é que esses caras são reeleitos. E esse é o maior problema do Brasil. De longe, o maior problema do Brasil é esse. Nenhum outro problema chega perto desse. E pior ainda é que essas cidades elas vão se multiplicando. Porque esses prefeitos vão se emancipando e surgir outra e outra e outra cidade. Elas não se sustentam. E é essa conta que vocês estão pagando. Quando eu falei no começo aqui da conta que é paga é essa. A reforma que nós vamos fazer é muito simples. As pessoas... Levanta a mão. Quem aqui acha que a população sabe avaliar o desempenho de um prefeito? Ele falou, ele acha. Eu vou discordar totalmente de você. Você falou, inclusive, que você se mudou pra cá, certo? Você veio de outro estado. Você é vítima dessas decisões que foram tomadas pelas populações. Você é de que estado? Pernambuco. Pô, estive lá. Qual cidade você teve? Garanhuns. E olha que não é tão ruim Garanhuns, tá? Uma boa cidade. Dito isso, a administração pública na maior parte das cidades é um horror. As pessoas não sabem avaliar, voltam errado. E as cidades são insustentáveis. O que nós vamos fazer que é muito simples. Todo município tem um conjunto de indicadores que ele é obrigado a entregar. Se ele tem 10% de cobertura de esgoto, ele tem que subir para 20% nos próximos 4 anos, certo? Se ele está 3 pontos abaixo da média do ranking do SAEB e do ensino básico, tem que subir para no mínimo 1 ponto abaixo, certo? Você tem metas de desempenho que são determinadas por um órgão, pode ser o IPEA, pode ser o IBGE, e os prefeitos têm que executar. Se ele executa, ele ganha as pontuações dele, ele melhorou a vida das pessoas objetivamente, entenderam? O indicador está medido. Fez isso, pode concorrer à eleição. Não fez isso, ele fica inelegível por 8 anos. O partido dele também fica inelegível naquele município por 8 anos. E se por 2 mandatos o prefeito daquela cidade não consegue melhorar, seja o prefeito A ou o prefeito B, os índices da cidade, ou o governo federal vai colocar um interventor vindo de outro lugar do Brasil para administrar aquela cidade por 4 anos e colocar ela novamente na rota. Colocou na rota, voltam a voltar para prefeitos. O que isso faz? Todos esses caras que vivem de roubar dinheiro de vocês aqui em Santa Catarina, esses prefeitos ladrões de emenda, que é a base da política brasileira, é o ladrão de emenda, todos esses caras vão ficar com medo. Eles vão ficar inelegíveis. Segunda coisa, o tal do fundo... Alguém aqui sabe como é determinado o fundo partidário e o fundo eleitoral? Quem sabe? Quem determina o fundo partidário e o fundo eleitoral? Quem determina? Qual é a regra? Exato. Número de deputados federais. Isso vai ser mudado. Esses mesmos pontos que um político ganha, um prefeito, ao melhorar a vida das pessoas objetivamente, são os pontos que vão determinar, ponderado pelo número de habitantes daquela cidade, qual o fundo partidário que o partido do prefeito recebe. Ou seja, em vez do partido focar em lançar um caneta azul para deputado federal para ganhar dinheiro, que é o que eles fazem, o partido vai querer colocar bons administradores públicos nas cidades para ganhar pontos. Com os pontos que melhoram efetivamente a vida das pessoas, o partido tem mais dinheiro. E você cria um ciclo, que é o feedback loop, é o loop de feedback, em que quanto mais dinheiro você tem, mais você investe em ter melhores administradores, com melhores administradores você tem mais dinheiro. Isso é um sistema de incentivos positivo. Com base nisso, o dinheiro que é extraído de vocês aqui começa a ser racionalizado. Até o ponto de vocês não precisarem mandar tanto dinheiro para a federação, vocês entenderam? Porque os lugares passam a ser o quê? Autossustentáveis. E com base nisso a gente altera a democracia brasileira. Essa é a única maneira. Ou é isso, ou o Brasil vai separar mesmo, porque não faz sentido. Não faz sentido um prefeito no interior do Piauí, no norte de Minas, não ter meta nenhuma para bater, se reeleger comprando voto e no final aparece com o pires na mão pedindo mais dinheiro que foi tirado de vocês. Vocês entenderam isso? Tá ruim pro cara que mora na cidade dele, tá ruim pra pessoa pobre que quer trabalhar e quer arrumar um emprego e precisa migrar pra outro lugar, tá ruim pra você, tá ruim pra todo mundo. Pra quem que tá bom? Só pra esses políticos. Com essa reforma, nós fazemos uma revolução. Eu preciso ganhar pra fazer essa porra. Porque, olha só, se eu deixar o dinheiro na mão de vocês aqui, vocês vão saber o que vocês fazem, a vida vai andar, é ou não é? Vocês sabem se virar. Eu preciso falar uma coisa que é óbvio, deixa eu ganhar essa porra, que eu vou arrumar briga com aqueles caras lá. Eu vou brigar com eles. Eu vou libertar as pessoas do Nordeste. Eu vou libertar as pessoas do Norte. Tem muita gente boa lá. É gente legal pra caralho que vocês vão gostar porque tem gente trabalhadora. Tem gente procurando emprego e não encontrando. E essas pessoas são aliados. Eu quero ir lá lutar com eles. Porque derrotando os políticos que estão basicamente escravizando essa galera, eu liberto vocês. E esse é o jogo, esse é o pacto. Vocês caem mandando gente pra Brasília só pra enfrentar o comunismo, pelo amor de Deus, cara. Que é isso, né? A agenda dos candidatos aqui é deputado da direita, de Santa Catarina. Não, o comunismo. Vou lá e falar, que comunismo, brother? Os caras, os prefeitos estão roubando vocês, estão no PL do Flávio, estão no PSD do Caiado. É o Centrão, o cara que tá sugando teu dinheiro. Fica só que, olha o comunismo, olha, cuidado com o comunismo. Mas enquanto isso, tem o cara do Centrão te roubando.
É isso que eu vou fazer. Eu vou pra essa guerra, vou gastar todo o meu capital político nessa guerra. E com essa reforma, muito partido político vai topar. Porque o partido que quer trabalhar para chegar ao poder, que existe mesmo no centrão, ele se adapta. Quem não vai se adaptar são os vagabundos. Mas aí, nós vamos ter que jogar o jogo. E vamos fazer tudo o necessário. É isso.